Capítulo 748, Uma conversa. Tradução. Júnior. Revisão. Azel Padrim. A mudança na expressão de Ying Xuanzi foi extremamente tênue e apenas Lin Dong, que o observava cuidadosamente, foi capaz de detectá-la. No entanto, a expressão de Ying Xuanzi rapidamente retornou ao normal. Vocês dois são realmente bons em causar estragos. Vocês não apenas roubaram a citara celestial da Fênix, mas também mataram um ancião e 2 generais de almas. Vocês realmente sabem como criar problemas. Ying Xuanzi olhou para os dois e disse. Lin Dong riu amargamente. A julgar por suas palavras, agora ele tinha certeza de que quem secretamente lhes deu uma mãozinha era de fato Ying Xuanzi. Pai, foram eles que vieram à procura de problemas. Se não retaliássemos, nós é que estaríamos mortos. Ying Guanyuan murmurou. Felizmente, Ren Yuanzi não descobriu a identidade de vocês desta vez. Caso contrário, o portão Yuan não iria deixar isso de lado. Afinal, a competição das grandes seitas ainda não começou. Ying Xuanzi olhou fixamente para Ying Guanyuan antes de falar. Ren Yuanzi, os olhos de Lin Dong endureceram. Parecia que era o chefe da seita Portão Yuan que estava atrás deles. Entretanto, como este assunto não foi descoberto, vou deixá-los ir desta vez. Essas pessoas do Portão Yuan, desde que isso não seja feito abertamente, não importa se você os matar. A voz de Ying Xuanzi fez uma pausa por um momento antes de falar de maneira tênue. Lin Dong e Ying Guanyuan suspiravam claramente em alívio quando ouviram suas palavras. Guanyuan, você deve voltar e devolver a citara celestial da Fênix ao tio marcial Qilei. Embora esse item lhe pertença, ele ainda deve ser guardado no Salão do Céu até que sua força atinja um certo nível. Ying Xuanzi falou com Ying Guanyuan. Ying Guanyuan acenou obedientemente. Seus grandes olhos giraram sobre Lin Dong. Depois disso, ela usou uma voz que só os dois conseguiam ouvir e disse. Estou indo embora. Você deveria começar a rezar. Depois de falar, a jovem se transformou diretamente em um raio de luz e deixou a montanha como se estivesse fugindo. Isso fez com que Lin Dong se sentisse incapaz de rir nem de chorar. Esta menina. Ying Xuanzi olhou para a luz que desaparecia ao longe antes de rir involuntariamente. Seu rosto de jade continha uma expressão mimada e amorosa que não podia ser escondida. Enquanto a silhueta Ying Guanyuan desaparecia lentamente, o sorriso no rosto também, quando ele olhou para Lin Dong. Depois de ficar em silêncio por um momento, ele perguntou de repente. Você está ciente do que aconteceu com Guanyuan, certo? O mestre da seita também está ciente disso. Lin Dong questionou. Eu já sinto isso desde que ela era jovem. Entretanto, era inesperado que ela interagisse com o espírito quando ela estava formando seu espírito Yan. Ying Xuanzi suspirou. Sua expressão era um pouco complicada. Aquela criança é na verdade uma reencarnada. E eu não tenho a mínima ideia de quem era a especialista, dos tempos antigos, na sua vida anterior. Lin Dong estava quieto e seus olhos estavam um pouco preocupados. Ele estava preocupado que Ying Xuanzi sentisse uma mancha em seu coração porque Ying Guanyuan era uma reencarnação. Você não deve ter pensamentos errados. Independente do que Ying Guanyuan se torne, ela sempre será minha filha. Mesmo que ela realmente desperte, a pessoa desta vida continuará sempre no comando. Ying Xuanzi falou sorridente, como se ele estivesse ciente dos pensamentos de Lin Dong. Embora o Amuan seja uma reencarnada, pode ser um bom assunto do ponto de vista da seita. Entretanto, do ponto de vista de um pai, eu só quero que ela seja uma menina comum. Dessa forma, eu terei a capacidade de protegê-la. Ela também pode agir como bem entender e não precisaria carregar nenhum fardo. Eu também posso apoiá-la e protegê-la. O coração de Lin Dong tremeu um pouco. Ele olhou para o sorriso no rosto de Ying Xuanzi e seu coração sentiu um toque de arrependimento. Ele não deveria ter duvidado dos pensamentos de um pai. Ying Xuanzi sorriu e acenou com a mão quando viu a expressão de desculpas no rosto de Lin Dong. Depois disso, ele deu um tapinha no ombro dele e disse, além disso, você tratou bem este assunto. Isso realmente alivia a raiva de alguém. Você deveria ter visto a expressão furiosa no rosto de Ren Yuanzi. Este assunto só ocorreu porque eles optaram por intervir.
Nós só estávamos atrás da seiva de preparação espiritual do núcleo da Terra. Além disso, foram eles os que nos atacaram primeiro. Não fazia sentido desistirmos naquele momento. Nesse caso, só tínhamos uma solução: acabar com eles. Lindong encolheu os ombros e riu. Aquele seu amigo demônio celestial Marten é muito poderoso. Atualmente, parece que ele ainda não conseguiu recuperar sua força total. Ele deveria ser um indivíduo extraordinário, mesmo na tribo do demônio celestial Marten. Você realmente tem uma grande rede de amigos. O demônio celestial Marten e o tigre celestial demoníaco. Ambos são as tribos mais fortes dentro do mundo da besta demoníaca. Ying Xuanzi riu com um significado mais profundo. O mestre da seita não vai discriminá-los com base em suas identidades, certo? Lindong abriu as mãos e disse: ouvi Wu Dao mencionar que a razão pela qual você escolheu a seita Dao naquela época foi principalmente por causa de seus dois amigos. Se eu guardasse rancor contra eles, isso acabaria afastando você. Um discípulo tão notável, até eu reluto em fazê-lo. Ying Xuanzi riu. Por este ponto de vista, parece que a minha escolha naquela época foi bastante sábia. Se fosse em qualquer outra seita, era provável que não terminasse assim. Lindong abriu a boca e sorriu. Pare de puxar o meu saco, seu lamber-botas, falou Ying Xuanzi sorrindo. Ainda há mais um mês antes da competição das grandes seitas. Você deve permanecer na sua e treinar durante esse período de tempo. Sim. Lindong acenou com a cabeça. Sua força havia avançado bastante durante esta viagem e ele precisava de tempo para se estabilizar também. Vá. Além disso, lembre-se de não vazar a notícia de Yuan ser uma reencarnada. Se o portão Yuan tomar ciência disso, eles podem furtivamente atacar o Yuan. Afinal, uma vez que ela desperte, ela será absolutamente incrível. Ying Xuanzi lembrou. Sim, este discípulo entende. Lindong acenou com a cabeça. Depois disso, ele viu Ying Xuanzi acenando para ele. Ele imediatamente se curvou antes de dar meia volta e sair apressadamente da montanha. Depois da partida de Lindong, toda a montanha mais uma vez voltou a ficar em silêncio. Ying Xuanzi ficou de pé com as mãos atrás dele. Muito tempo depois, ele finalmente suspirou impotente. Você já não sabia que Ying Wan era uma reencarnada? Por que você ainda suspira assim? O espaço atrás de Ying Xuanzi tremeu um pouco antes do aparecimento de um ancião de cabelos brancos e túnica azul. Este último perguntou sorridente. É que eu nunca esperei que ela fizesse contato com aquela alma reencarnada tão cedo. Ying Xuanzi balançou a cabeça e disse suavemente. Como ela já fez contato com essa alma reencarnada, é provável que as chances de despertar no futuro sejam bastante altas. Agora, eu só posso esperar que o Yuan não mude drasticamente, transformar uma pequena fada, que não consegue nem ficar parada por um momento, em uma princesa do gelo. É algo que nem os meus velhos ossos conseguem suportar. O velhote de túnica azul acariciou sua barba. Ele pensou por um momento e riu amargamente. Era um pouco difícil para ele imaginar a expressão fria e indiferente de Ying Wan no futuro. Só podemos continuar observando. Espero que essa garota consiga suprimir essa alma reencarnada no futuro. Caso contrário, Ying Xuanzi balançou a cabeça. Um suspiro um pouco preocupado se espalhou lentamente por essa montanha. Depois de retornar ao salão desolado, Lindong foi naturalmente repreendido por Shenzhen e Wu Dao por seu desaparecimento durante esse período de tempo. No entanto, era óbvio que eles não estavam seriamente chateados. Isto porque eles estavam sorrindo a ponto de não poderem fechar a boca quando perceberam que a força de Lindong havia aumentado bastante após essa viagem. Portanto, a reprimenda deles foi completamente sem nenhum impacto. Lindong mais uma vez se acalmou durante o período de tempo subsequente. Ele geralmente empreendia um retiro ou ia para o salão de artes marciais para passear. Shenzhen e Wu Dao naturalmente se sentiram bastante satisfeitos quando o viram completamente imerso no treinamento. À medida que os dias passavam calmamente, um de cada vez, a atmosfera dentro da seita do Dao voltava a ficar tensa. Muitos discípulos agiram como se estivessem prestes a enfrentar um grande inimigo. Aqueles discípulos notáveis dos 4 salões estavam indo todos treinar na tentativa de melhorar a si mesmos.
A razão para isso era naturalmente a grande competição das seitas, que estava prestes a começar. Durante a última competição, a seita do Dao foi basicamente suprimida por completo pelo Portão Yan. Na última vez, a irmã mais velha do Salão do Céu morreu. Essa pessoa também era a irmã mais velha de Wang Yan e tinha irritado profundamente todos os discípulos da seita do Dao. Era provável que, se não fosse porque os escalões superiores da seita do Dao haviam forçosamente suprimido esta raiva, uma grande batalha provavelmente teria ocorrido entre ambas as partes. Esse ódio claramente não morreria. Com o passar do tempo, esse sentimento de rancor também se instalou aos poucos, esperando apenas por uma faísca. Claramente, esta faísca era a próxima grande competição das seitas. Isto porque, não importando que métodos se usasse naquele lugar, não haveriam culpados. Muitos discípulos da seita do Dao estavam esperando em silêncio. Eles estavam esperando por uma oportunidade de se vingar. Atualmente, essa oportunidade finalmente havia chegado.